Graças a Deus, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da TV Promessa RS. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica do Sul, esse que é o nosso encontro semanal. Lembrando você que todas as quintas-feiras você tem um encontro marcado aqui com a gente, estamos juntos nessa jornada, estudando a lição bíblica, né? Toda semana, segundo trimestre, de abril a junho, o Servo em Ação, estudos baseados no Evangelho de Marcos. Por gentileza, compartilhe o nosso link, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal TV Promessa RS e depois ative o sininho para que você possa ser avisado de todas as nossas programações. Fique com a gente. Estamos de volta e hoje estaremos estudando a lição de número 6, que tem como tema as parábolas do servo, e temos a alegria de estar e recebemos novamente aqui na TV Promessa RS o pastor Eduardo, que é pastor da igreja em Vila União, Gravataí, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, já esteve nos abençoando aqui em outras oportunidades, né? Sempre colabora, né? Sempre colabora aqui com a gente, né? E hoje está retornando, pastor Eduardo. Seja muito bem-vindo. Amém. Agradecer ao pastor Rogério, o pastor Alessio, né, por mais uma vez estar aqui e poder falar um pouco mais da palavra de Deus, né? Então, acredito que esse estudo que a gente vai ter vai ser bênção. Conto com a ajuda de vocês aí também, né? Então, a gente tem muito que aprender hoje e a gente vai aprender, né? É uma lição magnífica, já estamos na lição 6, né? Então, já passou bastante coisa, a gente já aprendeu bastante coisa nessa lição, né? Uma lição rica em ensinos, e hoje a gente só tem a aprender ainda mais, né? Sobre as parábolas de Jesus. A gente vai entrar nos textos, e a gente vai entrar nas parábolas, e a gente vai ajudar vocês e nos ajudar também, né? Porque falar de Deus é bom. Ainda mais com o pastor Alessio, pastor Rogério e vocês que estão aí do outro lado, é melhor ainda. Então fique com a gente aí, que vai ser bênção esse nosso estudo. Amém. É isso aí, né, pastor Rogério? Amém. Vamos mais uma vez, né? Mais uma vez, hein? Essa lição de número 6 aí. É isso. Caminhando já aí, ó. Já. Na metade. Quase na metade já, né? Queridos irmãos, e como disse aí o pastor Eduardo, fique à vontade, por gentileza, entra ali no nosso chat, vai comentando, tá bom? Vai deixando aí, toda vez também que a pessoa clica lá no sininho, dá o joinha, a hora que ela comenta, ela vai potencializando aqui, né, o nosso canal, né? Ajuda o canal, porque às vezes até se você visualiza o vídeo e não curte, às vezes ele fica irrelevante, porque parece que não é interessante, né? Então, ele pede aos irmãos que sempre assistirem, dá um joinha lá, para mais pessoas se alcançarem, né? Legal, né? É uma forma também de potencializando mesmo, né? Com certeza, professor Rogério? Com certeza. A gente tem bastante visualização. Se todo mundo fizer, dar uma curtidinha, o algoritmo vai mandar isso para mais pessoas, né? Que vai entender que é um conteúdo bom. Olha aí, né? Tá vendo, gente? Por gentileza, você que está aqui com a gente semanalmente, e graças a Deus são centenas, né? Tem muita gente que acompanha aqui a Escola Bíblica do Sul todas as semanas com a gente. E a gente já de longa data, né, pastor Rogério? Sim. Aqui com a gente toda semana, né? O pessoal é fiel. É fiel. Gosta de estudar a Bíblia, isso é bom, né? Muito bom. Isso é bom. Estudar a palavra do Senhor esplêndido. É a nossa alegria, né? Muito. É a nossa alegria. E se você deixar o seu joinha, obviamente que isso aí vai potencializando bastante, né? Nesse novo tempo de mídias sociais, isso é muito importante. Pastor Eduardo, então vamos lá, meu amado. Muito bom tê-lo aqui com a gente mais uma vez, como eu disse bem no início aqui da nossa programação. Pastor Eduardo que está sempre aqui com a gente, né? Sempre nos abençoando aí com os seus comentários sempre ricos, sempre oportunos. Mais uma vez aqui com a gente, hoje lição de número 6, as parábolas do servo. Vou pedir aí a gentileza, então, pastor Eduardo, por gentileza, como a gente sempre diz, né, a gente sempre faz aquele modelo mesmo da escola bíblica lá na igreja, né, onde a gente sempre pede para o professor fale um pouquinho sobre o tema, que fale um pouquinho sobre os objetivos, que fale sobre a introdução, para que a gente possa aí já trazer todos os alunos aqui para dentro do nosso estudo. Eu vou pedir para o pastor Eduardo, por gentileza, faça essa introdução aqui com a gente.
Então, como o nosso próprio título da lição diz, né? As parábolas do servo. Então, hoje a gente vai estudar um pouco mais sobre as parábolas do que Jesus falou. E é muito interessante a gente entender isso, né? Todo mundo tem a sua metodologia de estudo, de como abordar os temas. E Jesus, ele usou parábolas, né? Tem gente que usa muitas outras coisas, Jesus usou parábolas. E nos mostra que o texto é muito claro em dizer, né? Assim que ele ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Então, a gente vê que Jesus ele quis escolher parábolas para ensinar as pessoas. E só no Evangelho de Marcos temos 11 parábolas. E, todavia, os evangelhos eles vão apresentar mais de 40 parábolas contadas por Jesus, né? Então dá para ver que foi bastante parábolas que Jesus ensinou, né? Então mas o que significa essa palavra parábolas? E diz bem assim, né? Pôr ao lado ou comparar. Uma história é uma parábola é uma história que coloca uma coisa ao lado de outra com o propósito de ensinar. Então é uns comparativos, né? Traduzindo é uns comparativos. E é isso que Jesus fazia, né? Ele pega lá alguns temas e nos traz à tona o que significa através de figuras ou de elementos com elementos diversos, né? Então é isso que Jesus tem a falar sobre as parábolas, né? Isso que a gente aprende com as parábolas de Jesus é algo que a gente tem muito o que aprender. Acredito que esse estudo ele vai ser muito bom, porque muitas pessoas têm dúvidas sobre as parábolas, né? Há um grande problema hoje que elas interpretam de maneira diferente do que aquilo que Jesus quis dizer. E eu indico, né, livros, né? Tem livros aí que falam sobre os significados das parábolas, né? Então, é sempre bom correr atrás de aprender um pouco mais, né? Porque às vezes a gente não consegue e os livros nos ajudam, né? A buscar mais conhecimento, né? Então, a gente vai entender dessas 10 parábolas hoje. A gente não vai falar das 40, mas das 10 a gente vai falar. Então, a gente vai aprender um pouco dessas 10 parábolas. O desafio é grande. Desafio é grande, né? E é verdade, né? Assim, quando a gente, qualquer tipo de sermão, mensagem, né? Quando a pessoa coloca eu vou colocar aqui a palavra ilustração, vou pedir aqui a permissão para vocês, né? Deixar um pouquinho a questão de parábola, colocar uma ilustração, porque a parábola é uma ilustração. E quando se tem uma ilustração dentro de um ensino, clareia muito, né? Fica muito mais fácil, Fica é didático, mais fácil, né? didático. A pessoa entende no contexto em que ela vive, né? É. Porque o que Jesus fazia era exatamente isso. Exatamente ele via o ambiente que ele estava, o contexto que aquela sociedade vivia, e ele contava a história exatamente naquele contexto para a pessoa entender. Ah, agora eu entendi qual que é o significado, né? E às vezes as pessoas acham que as parábolas são literais, né? E aí a gente vê aqui que não, é uma forma que Jesus tinha, né? E que a gente às vezes usa também numa pregação, numa ministração, para a pessoa entender qual que é o significado, o que a palavra está tentando dizer. Ajuda muito. Muito. Clareia demais. Demais. Né? Como você disse, é pedagógico, né? Muito. De repente, uma coisa tão difícil, digamos assim, você traz uma parábola, sim, você traz uma ilustração, a pessoa fica fácil. Clareia, fica fácil, né? Exatamente. Isso ajuda. E hoje o pastor Eduardo tem a missão quase que impossível aqui de explicar nesse momento que nós temos aqui de 40 minutos as 10 parábolas. É isso aí. É fácil, tá fácil, né? Tá fácil. Nosso teólogo agora isso, formou, agora né? sim. Pastor Eduardo, querido, então nós temos aqui, depois dessa introdução, nós temos aqui a divisão, né? Com os olhos no Evangelho da nossa lição, propriamente dita. Nós temos aqui a inauguração do reino, a aceitação do reino e a manifestação do reino. Depois nós temos a influência do reino, a entrada no reino e, finalmente, a consumação do reino. E as perguntas, elas remetem aos comentários. Então, como é costume nosso, aqui nós vamos direto às perguntas e, por gentileza, vai nos ajudando aí, né, clarear cada uma dessas perguntas. A primeira pergunta diz assim: com base nas parábolas narradas em Marcos 2, 18 a 22, Marcos 3, 22 a 27 e também Marcos 4,
do 3 ao 12, comente sobre a chegada do reino e a sua aceitação entre as pessoas. Nos ajude, por gentileza. Então vamos às nossas 3 primeiras parábolas, né? E hoje a gente vai aprender então sobre a parábola do noivo e a do jejum, e das vestes novas e a do vinho novo em hostes velhas, e a parábola do reino e a da casa dividida. Então a gente vai aprender, vamos falar primeiro sobre sobre a do primeira parábola que encontramos em Marcos, é a do noivo e a de jejum. Então a gente vê que naquele tempo os fariseus eles tinham transformado a lei de Jesus, os mandamentos de Jesus, em um fardo. E Jesus ele veio então estabelecendo um novo reino. Agora somos tudo mediante a graça. A gente não esquece da doutrina, a gente não esquece dos pontos de salvação. Não, não é isso. Então é que os fariseus ele tinham era muita coisa que eles falavam, mas não faziam. Então a gente consegue entender sobre isso, né? Que a inauguração do reino é em Jesus Cristo, do reino, né? E Jesus aqui, ele, dessa parábola do jejum, ele está aí do noivo, significa assim, ó, ninguém vai a uma festa em jejum, né? Em um casamento em jejum. E Jesus é o noivo que é apresentado nessa lição. É óbvio que ele não está falando contra o jejum, mas ele está mostrando que agora, pois ele próprio jejuou e ensinou seus discípulos a fazer o mesmo, né, sobre o jejum. O ponto é que aquele era o tempo de celebrar a chegada do rei. Esse rei era Jesus, né? E não de jejuar. Então a gente consegue entender que os fariseus eles faziam o jejum de uma forma para se mostrar para as outras pessoas. E não é isso que Jesus espera da gente, né? Então a gente consegue entender um pouco disso. Na sequência, temos 2 parábolas. A do remendo nova em vestes velhas e a do vinho em hostes velhas. Ambas servem para reforçar que Jesus não veio para dar ênfase aos elementos externos da velha ordem, mas para inaugurar uma nova ordem que cumpria tudo aquilo que a antiga era simplesmente sombra e símbolo. Então a gente vê que Jesus ele mostra que os elementos usados no Antigo Testamento, muitos deles se referiam a ele mesmo. Então os fariseus também tinham esse problema de entender, né? Mesmo sendo pessoas que sabiam daquilo, mas eles sabiam das escrituras, mas não sabiam que tudo que apontava o Antigo Testamento estava se cumprindo em Jesus Cristo, né? Então a gente consegue entender um pouco disso, né? Então, e essa parábola, ela significa isso, né? Que, olha, temos agora não adianta a gente colocar vinho novo em hostes velhas, porque Cristo significa que agora estamos numa nova aliança, né? Então a gente pode entender mais ou menos dessa forma. Amém. Amém. Isso aí. Benção, querido, que benção. Então, aqui nós vimos sobre a chegada do reino, e o interessante é que Jesus, de fato, ele é a nossa festa, né? A hora que nós estamos nele, como disse o pastor Eduardo, obviamente que Jesus não está ensinando contra o jejum, né? O jejum faz parte, enfim, mas a motivação dos religiosos na época em relação ao jejum era totalmente fora dos princípios, né? Eles queriam mostrar uma santidade, algo que exterior, né? Que é justamente contra isso que Cristo está se posicionando, né? E aí, olha, se você tem Cristo, e hoje como nós temos Cristo, nós jejuamos, mas Jesus é a nossa alegria, Jesus é a nossa festa. Estar nele nos dá tanto prazer que mesmo que venhamos e vamos orar, vamos jejuar, e às vezes passamos a noite em vigília, todas essas disciplinas espirituais, elas se transformam num momento de gozo, de alegria, né? Porque nos fortalece nele, né? Nos fortalece no noivo, né? Sim. E é justamente o que o pastor Eduardo, o senhor colocou, o que ela nos retrata é que realmente mostra que Jesus, nesse caso aqui,
ele usava métodos para facilitar o acesso às pessoas, né? Que ele colocou. Não é que Jesus estava falando que não precisava fazer, né? Não é isso, né? Ele está dizendo que tem que fazer de coração, essa aceitação motivação a Jesus, certa, né? Exatamente, essa aceitação ela não é automática, ela depende da contrapartida nossa, né? De aceitar Jesus. Então ali não, a pessoa fazia de forma mecânica, né? Então acostumei, é a religião, vamos se colocar assim, né? Acostumei a fazer isso aqui, faço todo dia. Por que você faz? Porque é minha obrigação, ou porque eu aprendi que eu tenho que fazer isso, né? Então, o que Jesus está colocando é o que está realmente dentro do coração, né? E aí e isso traz para o nosso dia de hoje, né? Porque às vezes a gente fica tão automático, vamos orar, então vamos. E às vezes você pega para orar, você pega para fazer um jejum e não tem um propósito efetivo naquilo ali. Às vezes a pessoa faz isso para mostrar para o outro que está fazendo, né? Que é o que acontecia no caso que o pastor Eduardo nos contou aqui. Então, isso tudo acontecia naquela época e também acontece nos dias de hoje. E é um alerta, né, que Jesus está dando para nós aqui, né, para repreender esse tipo de situação. Que nós sejamos verdadeiros, que a gente coloque o nosso joelho mediante ao Senhor lá no nosso cantinho, onde ninguém de repente está vendo, que eu tenho intimidade de conversar com Ele. Não precisa. Tudo bem, quando eu estiver na igreja e estiver no momento de oração, vou orar também, com toda certeza. Não vou deixar de orar na igreja, orar num local público, se alguém pede para fazer uma oração, né, pastor? Sim. Mas o que nós estamos colocando aqui é a intimidade que tem com Deus, não é só naquele momento público. Eu também tenho que ter isso, acesso eu e Deus, quanto a eu e Ele sozinho, né? Então é nesse sentido, né? Verdade. Comunhão constante com Comunhão Ele, constante com Deus. Uma vida com Ele. Não só aparência, né? Isso. Aparência para o que os outros vejam, né? Mas que seja de coração mesmo essa intimidade, né? Esse reino chegou, né? Chegou. E ele está. Nós estamos nesse reino, esse reino está em nós. Né? Exatamente. É alegria. É alegria. Alegria constante. E a pergunta ainda de número 1, ela vai para uma outra... Tem mais uma parábola, né, que a gente tem que falar, né? Que a gente tem que falar é sobre a aceitação desse reino que chegou e foi inaugurado por meio de Cristo, né? Então, a gente tem que entender que elas evidenciam a incompreensão dos oponentes de Jesus em relação ao seu ministério. Então, é interessante que no tópico 2 fala da casa dividida, né? E a parábola do reino. Então, a gente consegue entender que Jesus, ele não é... Aqui a lição traz muito claro para a gente, né? Que Jesus e Satanás eles não são aliados, como essa parábola vai nos ensinar. Não é isso que a parábola nos ensina, né? Aqui o mestre deixa claro que não é aliado de Satanás e que veio libertar pessoas cativas pelo maligno. Cristo é aquele que amarra o valente, isto é, vence Satanás e saqueia seus bens, ou seja, salva pessoas cativas por ele. Então, essa outra pedacinho da pergunta de número 1, né? Também a gente não pode deixar de lado, né? Então, tá aqui muito bem colocado na lição, né? Verdade. Essas parábolas, então, indicam que o reino chegou. E aí ele está à disposição. As pessoas precisam aceitar esse reino, né? Aí vai lá, tanto na questão, essa parte que o pastor Eduardo disse, né? Questão de Satanás, que Cristo vai entrar nesse reino, vai saquear o reino, que são as almas para ele, e depois vai falar sobre a parábola do semeador, né? A semente é a palavra do reino, né? Palavra de vida eterna. Um coração aceita, outro não aceita, outro parece que vai aceitar, mas não aceita. Enfim, mas a palavra é uma só. Até que vai encontrar um coração que vai dizer assim, isso é tudo que eu esperava, isso é tudo que eu precisava. Aí vai crescer, vai germinar e vai dar frutos, e frutos para a vida eterna, né? Sim, e essa parábola ela é interessante porque é exatamente isso. Quando você vai plantar algo, você não joga uma única semente ali, né? Você geralmente põe mais de uma semente, exatamente porque algumas vão frutificar e outras não. Algumas vão crescer, outras não vão. Né? E é isso que Jesus está explicando, exatamente isso. A gente vai lançar o evangelho, tem pessoas que vão aceitar, né? Aí vai ter uma plantinha que cresce um pouquinho, então às vezes vai fazer um pouquinho de sentido na vida de alguém. De repente, daqui mais lá na frente, ela possa se converter, mas é isso que ele quis dizer. Nem todo mundo vai crescer de uma vez e no mesmo tempo, né? Então pode ter tempos diferentes para isso, né?
mas é a missão de lançar a semente, né? Eu acho que fica bem claro, bem ilustrado a nossa missão, a nossa função, né? De lançar a palavra, de lançar o evangelho, né? E deixar que o Espírito Santo é que trabalhe para que frutifique no coração dessas pessoas, né? O reino chegou, já que ele chegou, e nós estamos no reino, agora é fazê-lo conhecido a todos os corações, né? Porque às vezes as pessoas acham que também é automático isso, né, pastor? Porque, infelizmente, tem muitas doutrinas que ensinam que uma vez que Cristo morreu na cruz, todos estão salvos, né? Porque tem doutrinas que levam por esse sentido, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a palavra, ela deixa bem claro que não, né? A gente está vendo essa aqui porque o evangelho é lançado e nem todo o coração ele vai ser frutificado, infelizmente. Né? Não era o desejo de Cristo, né? Cristo queria que todos fossem alcançados. Mas existe o livre-arbítrio. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a pessoa fala, realmente, é porque às vezes fica distorcido. A salvação, ela não depende de nós. Né? Não depende, ela dependia de Jesus morrer na cruz para que nós fôssemos abençoados com a salvação. Não depende. Só que, para que nós sejamos salvos, para que esse plano de Deus seja cumprido plenamente, tem uma contrapartida do nosso lado, é aceitarmos essa morte na cruz. É aceitarmos. Exatamente. Né? A morte era só Jesus que poderia ser. Agora, o aceitar Jesus como meu Salvador, aceitar que ele morreu naquela cruz para redimir os meus pecados, aí depende da minha parte, né? Eu tenho que aceitar essa morte lá na cruz para que eu seja salvo, né? Essa aceitação cada pessoa tem que fazer ou não vai fazer. Ou não vai fazer. Mas por causa do livre-arbítrio. Exatamente. Mas aí é a nossa parte, né? Exatamente. É a parte humana. E é o que ele coloca exatamente na semeadura, né? Semeou, jogou a palavra. Agora o coração que frutificar, ok. Agora aquele que não frutificar, infelizmente, né? A semente foi lançada. Foi lançada. Pastor Rogério, eu acho que vamos aí para a segunda pergunta, né? Vamos lá. Segunda pergunta. Leia Marcos 4, do 21 ao 29 e responda. Com base nas parábolas da candeia e da semente, qual deve ser a nossa postura como cidadãos do reino em relação à proclamação do Evangelho? Pastor Eduardo, nos auxilie aí, então, com essa resposta. Tá, então a primeira parábola que a gente entende é da candeia, né? Então, o que é uma candeia, né? Isso é uma lâmpada de barro à base de óleo como combustível e que não podia faltar nas casas. Era colocado sobre um pedestal de metal ou madeira para fornecer um pouco de luz para toda a casa ou para um cômodo específico. Então, essa daqui é bem tranquilo da gente entender. Então, esse reino foi inaugurado. Esse é o primeiro ponto que a gente já entendeu, né? Em Jesus Cristo foi inaugurado esse novo reino. Então, agora, essa parábola significa assim, ó, que a gente não pode guardar essas verdades, a gente não pode deixar elas escondidas, porque não é esse o intuito, né? O intuito é aquilo que a gente falou nessa pergunta passada, é anunciar essas verdades, é anunciar Jesus Cristo. Pessoas vão aceitar, outras pessoas não vão aceitar. Quem que vai fazer isso daí é o Espírito Santo de convencer, né? Então nós temos esse objetivo que é falar. Então é falar dessas verdades. Então a gente não deve escondê-las, devemos proclamá-las. Daí vai dizer sobre a parábola da semente, né? Os discípulos de Jesus são incentivados a confiar no poder da palavra de Deus. Então, quando a gente prega a palavra de Deus, a gente não pode esquecer que ela é o poder de Deus. Então, quando pregamos o evangelho, devemos ser pacientes como um agricultor. Então, quando o agricultor ele vai lá e planta lá, ele não fica vendo toda hora. Ele vai dar uma olhada de vez em quando, mas ele não vai ficar 24 horas olhando para aquilo, para sua planta, né? Então, a gente, mais ou menos assim, a gente às vezes se frustra. Ah, mas eu preguei, aquela pessoa não aceitou Jesus. Ah, mas eu fiz e aconteci, gastei esforços, mas não deu certo. Então, é mais ou menos isso, né, que a gente vê nessa parábola, né? A gente tem que fazer a nossa parte, que é falar. A outra parte, quem faz é o Espírito Santo, né? E a gente tem que confiar nisso.
entendendo que ele tem poder, o Espírito Santo convence a pessoa para aceitação de Deus, né, para aceitação de Jesus Cristo. Interessante, então, essa resposta que o pastor Eduardo nos deu, né, pastor Alessio? Uhum. E realmente, se nós pararmos para analisar, por exemplo, às vezes a gente prega o evangelho, a gente fala da palavra do Senhor e espera que realmente seja rápido, que essa pessoa já converta, já comece a congregar, né? E assim como coloca que lança a semente, eu estava vendo, por exemplo, você pega o pinus, a árvore, ela demora em torno de 20 a 25 anos para ela atingir a idade adulta dela, para chegar ali na altura dela, entre os seus 20 a 30 metros de altura. Né? Então, imagina, são 20 anos que ela demora para crescer. Imagina se quem plantou, quem colocou ali a primeira mudinha ali, já esperasse que no dia seguinte ela já estivesse produzindo, né? Então, aí ela tem as etapas, ela tem a etapa ali que tira a resina dela, com 8 a 10 anos tira uma resina, depois lá de 12 a 15 anos tira a celulose, né? E depois ela vai para a serraria. Então, assim também acho que é o evangelho. A pessoa, às vezes, ela é ministrada, daqui a pouco ela começa a ouvir um pouco mais a palavra, daqui a pouco ela começa a frequentar os cultos, daqui a pouco ela começa a participar, ela se batiza, começa a fazer parte do ministério, e assim acho que é a caminhada do cristão, né? Verdade. Então, essa questão do evangelho, ele pode ser que aconteça de forma rápida, porque Deus opera conforme a vontade dele. Pode ser que eu falo hoje por irmão, amanhã ele já se batiza e depois ele já está congregando conosco, e tomara Deus que seja assim. Mas é bem claro que nem tudo vai acontecer dessa forma, né? Que cada um vai ter o seu tempo a poder amadurecer no reino, né? Isso. E por isso que a gente volta a dizer, né? Como é pedagógico, né? Essa forma com que Cristo vai nos ensinando, né? Sim. E ele está falando para as pessoas que sabem muito bem o que é plantar alguma coisa. Exato. Os mais diferentes tipos de árvore, né? Sim. Quando ele fala da candeia, né? Você pega uma lâmpada, você coloca lá em cima para que todos possam ver. Isso. Essa lâmpada ela possa produzir a luz. Quanto mais alto você colocar, maior visibilidade vai ter, maior é o seu alcance. Assim é o Evangelho. Sim. O Evangelho você é como uma candeia, ele precisa iluminar todo mundo, você precisa deixar que ele seja manifestado no mundo, seja conhecido. E um evangelho verdadeiro também, né? A luz da palavra, né, pastor? Porque às vezes a gente vê muito o evangelho distorcido, né? E a gente não tem que ter, nós não podemos deixar de falar o verdadeiro evangelho. Por mais duro que ele seja, porque a gente vai ter maneiras de falar com as pessoas, porque de repente a pessoa está passando por uma situação, por um momento, né? Então nós temos que ter meios em conversar com essas pessoas, mas de forma alguma podemos ocultar alguma coisa do evangelho, né? Encobrir um problema, encobrir um pecado que seja. Tem que sempre ficar muito bem claro que o evangelho de forma alguma é negociável. O evangelho é inegociável, tem que ser cumprido conforme a palavra do Senhor. Agora, como eu vou falar para o meu irmão, como eu vou conversar com o meu irmão, aí sim eu posso usar maneiras diferentes, artifícios diferentes, né, para falar para ele, mas o verdadeiro evangelho, sem distorcer ele, né? Em outras ocasiões nós falamos aqui que o evangelho de Cristo ele é radical, né? Sim. Ele é radical. Radical. Ele não é negociável, né? Sim. Aí voltando um pouquinho, pastor Rogério, tanto naquilo que você disse quanto o pastor Eduardo, né? Eu acho isso muito interessante, e de repente até para alguns irmãos, irmãs, né? Que olha, a gente lança a sementezinha lá, você deu o exemplo aí da semente de pino, né? Que vai demorar 20 anos. Às vezes, isso é um conforto, né? De repente, o irmão está orando pela esposa, a irmã está orando pelo esposo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5, 10. Eu fico pensando assim, eu já tive assim a alegria, né, o privilégio de ouvir alguns testemunhos tanto de irmãos e de irmãs que oraram décadas pelo seu cônjuge e depois eles conheceram o Evangelho. Então foi lançando a semente foi lançada lá. Parecia que estava lá dentro aquela sementinha que não ia germinar. Você joga ali, deixa ali. E depois você vai orando, você vai... Enfim, deixa essa parte com Deus, que Deus sabe o que faz. Exatamente. Né? Então, e às vezes é o que o senhor falou. E essa semente, quando ela frutifica de forma grandiosa. Pessoas, como o senhor disse aí, eu conheço também pessoas que a esposa orou muitos anos,
né? E depois que aceita, dedica para a obra mesmo, sem pôr frescura, sem nada. O que tiver que fazer, está disposto a fazer, né? Com vontade mesmo, como né? diz assim, é de corpo e alma, né? Exato. Vai e faz mesmo, né? Exatamente. Pastor Eduardo, obrigado, querido. Vamos caminhar aqui um pouquinho para a pergunta de número 3, que diz assim, ó. Leia Marcos 4, 30 a 32 e Marcos 10, 23 a 27 e responda. Com base na parábola do grão de mostarda e na parábola do camelo e da agulha, explique a influência do reino de Deus e a entrada no reino de Deus. O que nós poderíamos aprender quando Cristo ministra essas duas parábolas, uma em relação à influência do reino e uma outra sobre a entrada no reino? Então vamos comentar essa primeira, que é da parábola do grão de mostarda, né? E se a gente for ver, um grão é uma sementezinha pequena, né? Então, a lição aqui, ela traz muito, muito claro isso para nós, né? Algo tão pequeno, mas que tem depois de plantada, o grão de mostarda, se torna uma árvore grande, né? Capaz de chegar a 4 metros de altura. Então, um negocinho assim que tem alguns centímetros se torna em algo de 4 metros de altura, né? Então, o ponto central dessa parábola é um só. O contraste entre o começo e o término, entre a pequenez inicial e a grandeza final, né? Então, essa parábola ela é muito clara ela não deixa dúvidas para a gente, né? Sobre o que significa. O reino foi manifestado em Jesus, pessoas vão aceitar ou não, mas no final de tudo vai ser algo grandioso, algo poderoso e em majestade, né? A gente vê que o mal, ele é muito... A gente vê os noticiários, aí o mal tomou conta de tudo, né? Mas a gente não pode se abalar por causa disso, né? Nós temos que ter a fé, nós temos que ter a esperança que lá no final tudo vai ser algo grandioso, algo feliz, mesmo que hoje parece meio difícil a gente olhar e entender isso, né? Mas a gente vai ver que é algo poderoso. A gente vai ver toda a majestade. Tudo que iniciou com tristeza, com aquele pequeno grãozinho pequeno, vai se tornar em algo grande, né? Algo que a gente não consegue imaginar. A outra pergunta ela diz assim, né, sobre qual que é a entrada do reino, né? E a gente vai ver que ele usa aqui a parábola do camelo e a agulha. Então a gente consegue entender que quando a gente vai participar desse novo reino, algumas coisas elas têm que ser deixadas para trás. A gente consegue ver também nessa lição que o rico, por isso que Jesus usa, né, a parábola do camelo e da agulha, do rico do jovem rico, ele não queria vender tudo aquilo que tinha para se encontrar com Jesus. Ele deixou a salvação de lado pelos bens materiais, né? Então, quando esse novo reino é estabelecido, algumas coisas elas têm que ser deixadas para trás, né? E é isso que a gente consegue entender. O camelo era o animal de maior porte da Palestina, e o fundo de uma agulha, o menor orifício de um objeto. Então, o mestre faz a comparação do maior animal com a menor abertura para evocar a impressão do impossível, né? Então é isso que a gente que a gente consegue aprender com essas duas parábolas. Interessante, né, pastor? As duas é interessante porque nós vemos a questão do evangelho através de Jesus mesmo, né? Uhum. Porque Jesus iniciou seu ministério, escolheu 12 discípulos, ali 12 apóstolos, daqueles 12 ele foi multiplicando, chegou em nós hoje. Então nós vemos esse grão de mostarda aí, né? A gente vê ilustrado, é óbvio que a parábola foi contada naquela época, mas nós vimos hoje essa parábola sendo contada para nós com a vida real, né? O que Jesus fez de fato, né? Ele contou a parábola, porém, hoje nós conseguimos, em cima dessa parábola, ver que ele executou exatamente o que ele contou, né? Para aquele povo ali. Então ele começou pequeno, falar desse evangelho, né? Óbvio que o povo judeu já tinha o conhecimento da palavra e tudo mais, mas aí, quando abriu,
saiu só do povo judeu, que entrou toda uma nação, agora a nova Israel, esse evangelho ele começou pequenininho, porque antes era só para um povo selecionado, seleto ali, né? Sim. E depois começou pequenininho e chegou em nós hoje em 2025 e se Jesus não voltar, vai até a volta dele, esse evangelho com toda milhões certeza. E milhões. Milhões e milhões. E outro ponto que eu acho interessante, o pastor Eduardo colocou ali, essa questão do camelo, né, da agulha, ali como o pastor Eduardo colocou. A ilustração que foi dada ali, que às vezes a pessoa acha que pelas próprias forças, ou pelos seus próprios, pelo dinheiro que tem, pelas posses que tem, que a salvação dela pode vir disso, né? E jamais. Impossível. É impossível. Pelas obras, impossível. Impossível. A gente tem que deixar claro duas coisas aqui, né, pastor? Primeiro, que a parábola em si, ela não condena a pessoa que tem bens, né, de forma alguma, né? De forma alguma. A gente tem que deixar isso claro porque quando Jesus fala de humildade, ele não está falando de riqueza e pobreza financeira, porque a gente pode ter gente rica humilde e gente pobre soberbo. Sim. Né? Pobreza financeira, de questão financeira, né, pode ter de qualquer jeito. O que ele estava ilustrando é que as minhas próprias forças, eu não consigo a salvação. Né? E como a pessoa rica, às vezes ela acha, na sua grande maioria, não são todos, mas acha que ela pode ter tudo o que ela quer, ela pode sim, às vezes, aqui nesse mundo material, posso comprar o que eu quero, o que eu preciso. Mas a salvação não tem dinheiro no mundo que vai pagar, que vai comprar, porque ela foi paga com o sangue de Cristo. Exato. Só ele poderia pagar essa dívida que nós tínhamos, né? Uhum. Então é impossível ser comprado, né, essa salvação com qualquer objeto ou com qualquer ato que nós façamos. É impossível. Então o que ele quis deixar claro é exatamente isso. Então, como para explicar para aquele povo naquela época, né, como tinha muita gente de posses, então ele usou exatamente essa ilustração. Porque olha um camelo passar, quer dizer, é impossível. Impossível. É impossível. Então aquilo que o pastor Eduardo colocou, é impossível eu seguir esse evangelho sem eu deixar algumas coisas para trás, coisas que eu faço ou fazia de errado, né? Eu tenho que deixar, eu tenho que abandonar isso, né? Assim como alguém que seja muito rico acha que pode comprar a sua salvação. Né? Essa é a ilustração que Jesus trouxe para nós com essa palavra, né? E eu fico pensando, pastor Rogério e pastor Eduardo, né? Imagina aquela questão pedagógica que você, bem no início, né, puxou sobre essa questão da pedagogia divina, né? Imagina Jesus falando isso, né? Olha, o reino dos céus é semelhante a um camelo e um fundo de uma agulha. Só passa por ali mesmo, é impossível passar, a não ser que seja da forma certa. Enfim, ele traz uma aplicação do reino de Deus que só vai entender mesmo quem é iluminado. Tanto é que o jovem rico, ele não aceita. Nossa. E é interessante, né, assim, ó, que a gente vê constantemente na Bíblia, constantemente no Evangelho, as pessoas que se chegam a Jesus, sim, pedindo, interagindo com Jesus, via de regra, elas saem melhor do que chegaram. Com certeza. Aqui é diferente. Uhum. Porque aqui ele chega com uma possibilidade de Jesus falar, renuncia tudo, vem e segue-me, e ele simplesmente vira as costas para o reino. Sim. Então ele sai pior do que chegou. Por causa da ganância, por causa da crença de que aquilo ali, tudo, o coração dele estava ali, poderosamente escravizado por aquilo. E é onde a gente fala, o grande problema é esse. O problema não é o dinheiro. Sim. É o meu coração está no dinheiro. É o amor ao dinheiro. Porque ele escolheu não seguir Cristo por causa do dinheiro. Né? Esse que é o grande problema, né? E a humanidade hoje, infelizmente, ela segue às vezes esse caminho, né? Ela não quer abrir mão do que ela tem ou das posses que ela tem, das possibilidades. Às vezes ela nem tem. Riquezas, né? Exatamente. Às vezes ela nem tem a riqueza que ela acha que tem, mas ainda assim refuta o evangelho, né? É triste, né? Depois de 2000 anos, nem todos aprenderam ainda. Aprenderam ainda. E a palavra está aí. Né? A palavra está aí. E aquilo, tem que buscar uma fonte segura e certa da palavra, né? Uma fonte que não seja distorcida, que fala a verdadeira palavra do Senhor. Né? Confie em Deus. Né? Confie em mim, não confie em mais nada. Não pode ter riqueza, mas não confie nela. Pode ter posse, mas não confie nisso. Pode ter vários diplomas, mas não confie nisso. Isso em si não é pecado, desde que
isso tudo seja secundário e você Secundário. confie em mim. Exatamente. Aí É isso aí. tá Aí tá equilibrado, né? equilibrado. Tá equilibrado. Porque o principal, o primordial é Jesus. É Jesus. Ponto. É. Né? As outras coisas Serão acrescentadas. serão acrescentadas. É automático, né? É isso. Só que aí, às vezes a gente tenta fazer o contrário. A gente tenta conquistar as coisas e Jesus fica de lado. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Pastor Rogério, eu acho que agora vamos para a quarta pergunta, né? Quarta pergunta, pastor Alessio. Vamos lá, vamos, pastor Eduardo, nos auxiliar nessa resposta aí. Ó, a pergunta 4, leia Marcos 12, do 1 ao 12, 13, do 28 ao 37, e responda. O que essas parábolas ensinam sobre a consumação do reino de Deus? Pastor Eduardo, o que nos ensina então essas parábolas aí? Então, são 3 parábolas, né? Então, a gente vai começar pelas dos lavradores maus. E a lição e os textos deixaram muito claro. E aqui mostra que os fariseus também entendiam dessas parábolas, né? Porque depois dessa primeira parábola que Jesus fala, eles queriam prender Jesus. Então, dá para ver que era algo muito usado na época e que o pessoal da época entendia, né? Então, a gente vai começar pelas dos lavradores maus. Então, esses lavradores maus aqui significa aquele povo rebelde, né? Os próprios fariseus, os próprios judeus, né? Que rejeitaram a Jesus Cristo. Mas os outros o receberam. As outras pessoas o receberam. Jesus veio para os seus, mas os seus os rejeitaram, né? E isso fica muito claro nessa parábola, né? E esses aqui representam a igreja. A colheita final mostrará quem é o verdadeiro povo de Deus. Então essa foi a nossa primeira parábola, né? Nessa história, o dono da vinha representa o próprio Deus, os lavradores representam o povo judeu que rejeitou sua aliança, os servos que foram mortos representam os profetas, e o filho representa o próprio Jesus. As 2 últimas parábolas, no capítulo 13 de Marcos, depois de apresentar vários sinais ligados à sua vinda, Jesus pronunciou a parábola da figueira. E essa parábola, ela significa, de modo bem claro, de modo bem objetivo, apesar de não sabermos o dia e a hora de sua vinda, ela é certa. Precisamos ficar atentos aos sinais, além de vigiar e orar. Esse é o ensino da parábola do porteiro, né? Então, a gente consegue entender isso, né? A gente tem que ficar atento aos sinais, porque a vinda dele é certa. Então, a gente consegue entender isso, né? Nessas 2 últimas parábolas que Jesus conta. Amém. Amém. Pensa isso aí. Essa mensagem, pastor, que Deus queria mostrar ali que agora, acredito eu, assim, né, a ilustração que ele coloca ali é que aquela vinha agora seria aberta para quem desse bons frutos, né? Então, quer dizer, aquela salvação que era de um povo exclusivo, agora ela foi aberta para outros, para quem fosse bons, né? Para os bons, né, que quisessem cultivar naquela vinha, né? Então, Jesus era muito didático, né? A forma muito didática de explicar que, assim, ó, o reino agora não pertence mais só àquele povo selecionado que tinha ali. Vocês eram excluídos. Agora não, agora pertence a quem tiver um bom coração e quem trabalhar nessa obra. Então, quem quiser participar disso aqui, está aberto. A porta da graça está aberta. Venha participar. Foi isso que Jesus veio fazer, né? É isso mesmo. É didático demais, né? Muito didático. Pastor Eduardo, vamos... Hein, pastores? E aqui também ele usa a parábola do porteiro, né? Daí aqui, o porteiro, ele está sempre atento, né? Está sempre ligado. E é isso que Jesus ensina pra gente, né? A gente tem que estar atentos aos sinais, vigiar, sempre alertas e orar, né? Esse que é o significado da parábola do porteiro. Não sabemos o dia, não sabemos o ano, não sabemos a hora, não sabemos. Mas o dia que ele virá, nós precisamos estar preparados. É o que eu sempre converso, às vezes a gente conversa com os irmãos, fala assim, olha, a gente precisa estar preparado, porque Jesus, ele pode voltar hoje para mim. Né? O que é Jesus voltar hoje para mim? É eu tirar o meu fôlego de vida voltar para ele, eu não tenho mais o que fazer.
O que eu fiz até hoje é o que vou ser julgado no dia do juízo, né? Então, nós temos que ter isso, porque às vezes a gente fica ansioso, ó, tomara que Jesus volta logo, tomara que Jesus volta logo. Não, glória a Deus quando Jesus voltar, no momento certo ele vai voltar, com toda certeza. Mas o que eu tenho para entregar para ele quando ele voltar? E ele pode voltar para mim nesse instante. O que eu fiz até aqui? Né? Porque às vezes a pessoa está vendo, a gente está vendo os acontecimentos, sinais que está acontecendo, a vinda de Cristo pode estar próxima com tudo que nós estamos vendo, o mundo acontecendo e tal, mas às vezes a gente fica esperando por esse evento e esquece que nós temos que estar preparados para esse evento e que o evento pode ser antecipado para nós. Porque quando nós acordarmos e despertarmos, Jesus já vai estar aqui. Uma vez, né, descansando no Senhor, eu só vou voltar de novo quando ele vir. Sim. Então, quer dizer, para mim vai ser como um piscar de olhos. Se eu fiquei 2000 anos aqui no pó, quando Jesus voltar vai ser como se eu tivesse dormido um sono de meia hora, de repente. Né? Não vou ter percepção do tempo ter passado, né? Porque Deus vai estar voltando ali para fazer o julgamento. E aí, quando eu repousei ali no Senhor, o que eu tinha deixado ali? Né? Esse é o grande ponto, né? Então a gente tem que ansiar sim pela essa volta de Cristo, mas temos que estar vigilantes e atentos, assim como o pastor Eduardo colocou, né? Verdade. Preparado sempre. Preparado, né? Sempre. Pastor Eduardo, estamos caminhando aqui para a segunda parte, com os olhos na vida, sempre duas aplicações, né? E a primeira, que remete à pergunta de número 5, diz assim, ó: proclamemos com confiança o Evangelho do Reino de Deus. E a pergunta diz assim: baseando-se na primeira aplicação, responda: por que o ensino da verdade é a atividade mais produtiva para o Reino de Deus? Comente sobre o poder da palavra de Deus. E então aqui a gente vai aprender e a gente vai ter que exercer um pouco daquilo que a gente já aprendeu nas perguntas, né? Porque conforme a gente aprendeu na parábola da semente, proclamamos com paciência e confiança os valores do reino de Deus. Quando a gente fala de Jesus, quando a gente fala do Evangelho, a gente muitas vezes, que nem a gente falou, né? A gente não exerce a paciência. E a gente tem que saber que tudo tem o seu tempo, né? E o seu tempo não é o meu tempo, mas é o tempo de Deus, que é um tempo completamente diferente do nosso. Então a gente tem que entender isso, né? E é interessante que o Evangelho, ele é poderoso, é aquilo tudo que a gente já falou, né? Ele é poderoso, ele pode fazer grandes coisas. O maior milagre que acontece é a conversão de pessoas se rendendo a Cristo. Então, que a gente possa continuar esse nosso trabalho, né? De não nos calarmos, de continuarmos falando, para que um dia a gente esteja com ele vivendo toda a eternidade, não algum momento, mas toda a eternidade. Então, a gente foi convocado, né? Para fazer parte dessa linda história, né? Dessa batalha, né? Que a gente, não só dessa linda história, mas dessa linda batalha que a gente travou contra o mal, a gente trava contra o mal, né? Que é de pessoas se voltarem a Cristo, né? Então a gente tem que entender que a palavra, ela é o poder de Deus. E se ela é o poder de Deus, né? Quem que sou eu para ir contra o poder de Deus, né? Ou duvidar desse poder de Deus, né? Então basta a gente confiar e ter fé, né? Que Deus pode fazer o que ele bem quiser. Muito bem, pastor Eduardo. E é aquilo que o senhor colocou. Realmente é o poder de Deus, né? É a soberania de Deus. Então, a nossa missão e a nossa função é falar o Evangelho, é pregar o Evangelho, é pregar a salvação em Cristo Jesus. Né? Essa semente frutificar, aí é a ação do Espírito Santo, aí já é algo sobrenatural, não é nossa. Pode acontecer num curto prazo, pode acontecer num longo prazo. O irmão que eu estou conversando pode vir para a minha igreja, ou ele pode ir numa outra igreja, desde que seja uma igreja séria, que leva o evangelho sério também. Porque muitas vezes a gente prega o evangelho já pensando que a pessoa vai ir para a nossa igreja, né? Tomara Deus que venha mesmo, né? A gente quer mesmo que os irmãos estejam conosco, né? Mas às vezes pode acontecer dele daqui 5, 6, 7 anos, mudou, nem mora num lugar que às vezes não tem a nossa igreja e ele vai congregar. Então aquela sementinha que foi plantada ali no coração dele frutificou, né? Então nós temos que ter, acho que isso, né, pastor? Sim. Nós temos que ter esse sentimento, assim, de missionários mesmo, né? De levar o evangelho, fazer a missão que o Senhor deixou para nós e não ficarmos preocupados com essa colheita. Claro que quanto mais rápido for, melhor é. Mas a nossa preocupação é em falar, em pregar, é anunciar esse evangelho, né?
E aí, obviamente, que a frutificação em si, aí é o Espírito Santo no tempo dele, né? E aí, pastor Rogério e pastor Eduardo, e todos os irmãos e irmãs, a Bíblia fala que esse evangelho ele é poder de Deus, né? Poder de Deus. E isso é importante que a gente não duvide. Sim. Não duvide, porque às vezes a gente diz assim, ó, aquela pessoa, a pessoa tem um coração mau, só falta ser crente. Essa aqui é fácil. Mas aquele lá, eu nem vou perder tempo. Não tem disso. Não tem. Para o Evangelho de Jesus, ele alcança qualquer um. Pode ser, aos nossos olhos, pode ser a pessoa mais insensível, mais distante, o coração mais duro aos nossos olhos. Sim. Não tem nenhum coração que possa resistir ao Evangelho de Jesus. Ele é como, diz a Bíblia, né? É como um martelo que esmiuça a penha. Martelo que vai batendo na rocha até virar pó. Então, meu irmão, minha irmã, não duvide do poder do Evangelho. Sim. Né? E não ficamos escolhendo as pessoas. Preguemos o Evangelho. Pode ser. Não se preocupe. Esse Evangelho, a hora que ele entra, ele transforma o coração mais duro que a gente possa conhecer. E assim, a gente, com certeza, os irmãos devem conhecer muitos casos desse tipo que o senhor está contando, e a gente tem um relato muito forte bíblico, né? Pegar Paulo, por exemplo, né? Já pensou? Paulo, perseguidor de cristão, passou a ser um pregador do Evangelho, e um pregador firme e fiel, né? Então, assim, nós vemos... Morreu por aquilo. Morreu por algo que ele perseguiu. Então, quem imaginava que Paulo seria um cristão? Uma pessoa que perseguia Cristo, né? Aqueles que seguiam Cristo. O cara que perseguia, daqui a pouco é um seguidor. Não é? Se tivéssemos lá alguém falasse assim, irmãos, vamos orar pela conversão de Saulo. Exatamente. Imagine se é o Rogério ou o Alessio que está lá e de repente chega um cara que persegue, como é que a gente ia tratar ele? Eu não ia querer nem ficar muito perfeito. Esse cara está aqui com mentira querendo me matar. A gente desacredita que o poder de Deus, ele converte mesmo e transforma as pessoas, né, pastor? Conversa. Muito bem. Acho que agora é a última, né, pastor? A última pergunta, então, a sexta, né, do segundo tópico. O segundo tópico é assim, ó. Aguardemos a plenitude do reino de Deus com esperança. E aí a pergunta, pastor Eduardo, é assim, ó. Com base na segunda aplicação, comente a afirmação. As parábolas de Jesus nos ensinam a aguardar com esperança e plenitude no reino de Deus. E aí, pastor Eduardo, o que o senhor comenta aí conosco aí com relação a essa questão? Então, a gente já falou das parábolas, né? E ela mostra o início do reino até o seu final, né? Quando a gente não sabe, mas que ele vai acontecer, ele vai. E para muitos parece meio impossível isso acontecer, né? Como vai esse reino aí vai ficar com a sua plenitude, né? Como isso se começou, olha com quantas pessoas começaram, começou lá com 12 e hoje somos milhões, né? Bilhões de pessoas que acreditaram nessas verdades, né? E mesmo a gente conhece muitas pessoas que ao decorrer da vida, elas perderam a esperança dessa vinda de Jesus, né? Que ele vai voltar, que ele vai redimir o seu povo. Mas a gente acredita fielmente que ele virá e nos levará para o seu reino. Um dia, né? Às vezes a gente se frustra com as coisas da vida, mas a gente jamais pode esquecer que um dia ele virá. Que nem a gente já falou nas outras perguntas, né? O mal, ele está nesse mundo, mas um dia ele vai ser exterminado. E o que basta para a gente é confiar que o reino de Deus virá em plenitude. Sabemos que às vezes tem pessoas que desistem e a nossa missão é encorajá-las, né? Olha, fique firme, Jesus virá. Então a gente tem esse grande desafio, né? De deixarmos as pessoas esperançosas e a gente também, né? Às vezes a gente dá aquelas balançadas, mas devemos confiar e ter a esperança, os nossos olhos em Cristo e confiar nas suas palavras, né? Pois as suas palavras são verdadeiras. Amém. É isso. Né? O reino já está presente. Já está aí. Só não está na sua plenitude ainda, né, pastor? E a parábola nos coloca que quando esse reino for pleno mesmo,
aí sim acabará toda essa maldade, né? Verdade. Tudo isso será exterminado e nós viveremos uma paz eterna, né? Do lado do nosso Senhor e Salvador, né? Que coisa linda, né? Coisa linda. Coisa linda. Quanta coisa boa nós aprendemos hoje aqui, né, professor Rogério? Muitas coisas boas, né? Que bênção, Essas né? parábolas, então, é um resumo, são histórias, são ilustrações, né, pastor? Uhum. Que nos remete ali a entendermos melhor o que Cristo queria nos expor quando falava do Evangelho, né? Como que ele queria explicar aos seus seguidores que agora esse Evangelho ele está aberto a todo mundo, a todas as pessoas, aqueles que aceitam ele, que a aceitação dele não é uma aceitação automática, que depende, a salvação depende exclusivamente dele, mas a aceitação de Jesus depende do meu coração render mediante a esse Deus maravilhoso, né? Para que eu tenha, usufrua desse presente maravilhoso que ele deu, né? Que foi a nossa salvação, né? Então, essas parábolas nos remetem exatamente a isso, de forma didática, simples e fácil, entender o que Jesus, o propósito que Jesus teve, né? Em vir e levar esse evangelho, né? Verdades espirituais profundas que a gente nos passava de uma forma simples. Simples, né? Exato. Uma ilustração simples que a gente consegue fazer o link e entender, né? Exatamente. E o pastor Eduardo passou com nota 10 aqui, né? Com certeza. A tarefa dele, né? Nos Para ajudou explicar muito. todas essas parábolas aqui em tão pouco tempo. Pouco tempo. Pastor Eduardo, muitíssimo obrigado. Estamos chegando ao fim da nossa Escola Bíblica do Sul dessa semana. A todos vocês, irmãos e irmãs, a nossa gratidão. Eu vou pedir a gentileza do pastor Eduardo que faça uma oração e depois já pode deixar a sua saudação final, pastor, para a gente caminhar aqui para o encerramento da nossa Escola Bíblica Sul desta semana. Por gentileza. Amém. Vamos orar então? Santo e eterno Pai, obrigado por esse momento ao qual o Senhor nos concedeu de aprendermos um pouco mais através das suas parábolas, Senhor. Que o Senhor, Pai, nos guie e nos ajude, Pai, nessa caminhada. Que a gente possa proclamar o Evangelho, Senhor, sem medo e com ousadia, Senhor Jesus. Que possamos ser testemunhas vivas daquilo que o Senhor fez em nossas vidas. E que muitas pessoas se rendam a Ti, Pai, através da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por esse momento e desde já, Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E abençoe grandemente a cada um dos irmãos ao qual vai estar vendo isso, Senhor. Que sejam pessoas que levem o Teu Evangelho acima de tudo, Pai. É o que eu te peço e engrandeço no nome de Jesus. Amém. Então tá, eu quero agradecer ao pastor Alessio, agradecer ao pastor Rogério, por mais uma vez estar aqui, né, poder contribuir. O nosso tempo, nosso tempo era curto para a gente abordar 10 parábolas, né? Mas eu acredito que a gente conseguiu, né? Meio ali, mas a gente conseguiu. Então, se a gente fosse falar mesmo, a gente ia levar algumas horas. Mas como o nosso tempo é curto, então a gente deu uma espremida aí nos assuntos, né? E é isso, né? Então, agradeço a cada um de vocês também que estão aí do outro lado e que possam nos ajudar, né? Compartilhando, deixando seu feedback aí sobre os vídeos. E é isso. E continue com a esperança, né? Desse evangelho. Amém. Amém. Pastor Rogério, obrigado também, querido. Eu que agradeço, pastor Alessio, pela companhia, né? Ao pastor Eduardo aí pela disponibilidade, né? Assim como ele disse, isso aqui é assunto que uma parábola dessa daria para ficar uns 40 minutos tranquilo, verdade, né, pastor? Verdade. Mas a gente resumiu aqui, né? Espero que os irmãos, né, consigam ali entender, né, um pouco dessa lição e realmente levar esse evangelho aí à frente. Amém. Amém, verdade. Queridos irmãos e irmãs, a nossa gratidão, muitíssimo obrigado por ter nos acompanhado nessa semana. Por gentileza, compartilhe o nosso link. Olha quantas verdades espirituais foram ministradas aqui durante esse período da escola bíblica, né? Quantos corações que podem ser alcançados através do link que está aí, e apenas um toque no seu celular você pode compartilhar com tanta gente. Coloca lá, meu irmão, ó, minha irmã, coloca lá no seu Face, coloca lá no X, coloca lá no Instagram, compartilhe o nosso link lá nos diversos grupos do seu WhatsApp, grupo da família, grupo da faculdade, grupo do serviço, da igreja, né? Quantos ministérios temos, e peça para os irmãos nossos que repliquem esse link para as pessoas que fazem parte, né, do dia a dia delas, para que muitas pessoas sejam alcançadas e abençoadas com os ensinamentos que foram transmitidos aqui essa semana. Muitíssimo obrigado a todos. Por gentileza, deixe o seu like,
se inscreva no canal TV Promessa RS e depois ative o sininho para que você possa ser avisado de todos os nossos programas. Muitíssimo obrigado a todos. Fiquem com Deus.